Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Jesus amado, aqui aos vossos pés nos colocamos para agradecer a oportunidade de servi-los. Nós saudamos neste momento a corrente de luz que nos envolve, corrente de amor do Mestre Pai, do nosso Pai Oxalá. Nós saudamos os orixás da nossa casa, especialmente a Xangô, a Iemanjá, Oxum, o Baluayê, que comanda a nossa casa. Mas saudamos todos os orixás que aqui nos vêm trazer a sua energia de amor e de luz. Saudamos os guias e mentores da corrente franciscana. Saudamos a toda essa força de luz, Pai, pedindo que nos envolva e nos abençoe. Saudamos São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, a Fraternidade Branca Universal e a Melquisedeque. Saudamos Maria, nossa mãe querida, nosso atalho para Jesus. Pedindo a Maria que nos abençoe, que nos ilumine e que interceda por nós junto ao seu Filho, ao nosso Pai Oxalá. Saudamos esse Pai de amor, Pai de luz e de amor, o nosso Mestre Jesus, pedindo luz e força para todos nós, pedindo luz e força para este mundo tão necessitado, para que seja levada a paz em cada recanto deste planeta, em cada lugar onde sofrem as pessoas por causa das guerras, da fome, da miséria, por causa da ganância de tantos homens. Nós pedimos pela paz no mundo, Senhor. Unidos aqui, elevando o nosso pensamento, essa gotinha de amor chegue ao universo e se junte a tantas outras que pedem pela paz. Pedimos paz do nosso Brasil, paz do nosso Rio de Janeiro, necessita tanto dessa luz amorosa. Pedimos paz nos nossos lares e principalmente nos nossos corações. Pedimos pelas crianças, Pai, pelas crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à fome, à miséria, a tanto desamor. Pedimos por todas aquelas crianças que têm tudo isso, para que possam crescer e continuar ampliando o amor que tem no coração, para que possam crescer e transformar este mundo.
num mundo mais justo, mais humano, mais amoroso. Pedimos pelas mulheres que vivem em meio a sofrimentos, a tantos problemas que estão acontecendo neste mundo, tanto feminicídio. Pedimos por todas as mulheres que sofrem e que necessitam desse apoio, dessa luz, para sobreviver e para sair dessa situação tão tenebrosa. Pedimos, Pai, pelas nossas crianças, as crianças da creche Santa Clara, pelos seus familiares, pelos professores, pelos nossos funcionários, pelos médiuns desta casa e seus familiares. Pedimos por todos nós que aqui estamos e por todos os nós que não estamos aqui neste momento, mas que somos parte dessa corrente de amor. Pedimos ainda por todos aqueles cujos nomes foram colocados na nossa caixinha de pedidos e que estão no nosso pensamento e no nosso coração. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, envio a Herodes. Lucas, capítulo 23, versículos 6 a 12. Ouvindo isto, porém, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que estava nesses dias em Jerusalém. E vendo Jesus, Herodes alegrou-se muito, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que o vira a seu respeito, e esperava ver algum sinal feito por ele. Interrogou-o, pois, em numerosas questões, mas ele nada respondeu. Ali estavam os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o intensamente. Desprezando-o, pois, Herodes com seus soldados, e zombando, cobrindo-o com um manto alvo, o reenviou a Pilatos. Tornaram-se amigos entre si, Herodes e Pilatos, naquele dia, pois antes eram inimigos um do outro. A menção à Galileia ofereceu ensejo a Pilatos de tentar desembaraçar-se daquele caso espinhoso que lhe incomodava a consciência, já que via tratar-se de um homem que era vítima da inveja e não de um criminoso. Sabendo, pois, que era galileu, envia-o a Herodes, tetrarca da Galileia, e que se achava em Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus é então levado ao palácio de Herodes Antipas, que se mostra satisfeito ao ver o ato de deferência do governador romano, e sobretudo por poder ter contato com Jesus. Lucas afirma tratar-se de curiosidade, ver um sinal, algo de diferente do comum. Não escondeu sua alegria e fez numerosas perguntas. Herodes não era considerado como merecedor de consideração, e Jesus já o chamara de raposa. Vimos que Jesus respondeu com altivez, mas com respeito ao sumo sacerdote, autoridade religiosa legítima, e a Pilatos, autoridade civil legítima. Mas não deu a menor importância aos que, sem autoridade, queriam impor-se e aparecer. Diante destes, permaneceu silencioso. Esse silêncio exasperou-os, pois não apenas foram frustrados quanto ao desejo de mostrar-se a eles superiores e de, por curiosidade vã, assistir a fenômenos fora da craveira normal. Deram vazão, portanto, a seus sentimentos de despeito, procurando ridicularizá-lo, revestindo-o de uma sobrecapa branco brilhante, que Flávio Joséfo diz ser a vestimenta de gala na investidura dos príncipes. E assim vestido, o restituiu a Pilatos, sem nada ter conseguido. Comentário esotérico de Torres Pastorino. Na vida dos espiritualistas, sobretudo dos que se elevam alguns pontos acima da mediocridade generalizada, encontramos frequentemente cenas semelhantes. Isso aparece principalmente na vida dos médiuns. Quando alguém descobre um medianeiro que o impressione e pelo qual sinta admiração, não vê a hora de mandá-lo a um amigo
para que este também veja o formidável que é sua descoberta. Mais comum ainda é ver-se o descobridor colocar o médium debaixo do braço e correr com ele todos os lugares a que tem acesso, para que seu pupilo faça ou diga maravilhas, a fim de afastar a vaidade de seu novo dono. Infelizmente, existem muitos médiuns que se prestam de boa mente a esse papel de saltimbancos da espiritualidade, pretendendo manejar seus guias como marionetes, a fim de que ele e seu protetor não fiquem mal. Organizam-se verdadeiras funções teatralizadas, para as quais se convidam com insistência os curiosos, não importa se crentes ou descrentes, se propensos a acreditar ou apenas sépticos para zombar. E o pobre médium, em geral, sem experiência, sobretudo no início de sua carreira, a tudo se presta humilde e serviçal. Mas depois de certo tempo, sente o vazio dessas sessões. E então apresentam-se dois caminhos diante dele. Ou sucumbe à vaidade dos aplausos fáceis e dos endeusamentos que afagam e continua a exibir-se, perdendo aos poucos seus dons ou atraindo para seus trabalhos espíritos levianos, ou verifica que essas exibições são improdutivas, quando não contraproducentes, e vai recusando delicadamente até afastar-se de todo. No primeiro caso, torna-se joguete influenciável nas mãos incautas dos interesseiros, até que se vê abandonado quando cessa a curiosidade da novidade. No segundo caso, os elementos que gostariam de continuar a explorá-lo se afastam, dizendo que ele se tornou vaidoso e cheio de si, quando não afirmam categoricamente que está obsidiado e por isso não mais os atende. No entanto, embora sob zombarias, o médium soube escolher o caminho certo e, portanto, progredirá. Esse foi o exemplo de Jesus. Diante da curiosidade de Herodes, quando podia deslumbrá-lo com poucos gestos e nenhum trabalho, prefere ver-se humilhado pelos sarcasmos, mas não cede. A dignidade do silêncio é sua resposta a tudo, mesmo que com essa maneira de agir irrite as autoridades e confirme as acusações. Ele se diz o enviado, mas nenhum poder tem, são invenções do povo ignorante e crédulo. Lição preciosa, bem aplicável a nossos dias. Não devemos de utilizar os poderes psíquicos nem os espirituais com a finalidade de agradar a quem quer que seja, nem tampouco para defender-nos de acusações, quando desafiados a fazê-lo, por mais que nosso silêncio e nossa recusa acarretem acusações de descrenças. Felizes os que creram sem ver. Está em João capítulo 20, versículo 29. São estes os que interessam, porque realmente estão no caminho. Nós temos aí um evangelho que nos fala desse momento, do início deste momento que nós estamos vivendo, que é quase na Páscoa, né? Quando começa a perseguição a Jesus. E aí, quando Jesus foi preso, ele foi levado a Pilatos, mas Pilatos tinha respeito por ele, porque Pilatos era uma autoridade, então ele compreendia que Jesus tinha uma autoridade, que tinha uma liderança diante daquele povo. E ele não sabia como se desvencilhar daquele problema. Então ele mandou para Herodes, que era considerado uma pessoa desqualificada, tinha poder, como isso acontece em todo lugar. E aí Herodes queria o quê? Ficou feliz da vida. Eu vou fazer ele fazer mágica aqui, porque para ele Jesus ia responder tudo e ainda ia mostrar alguma coisa. Então, de repente, fazer algum milagre ali, com tantos que ele fez. Mas Jesus não deu a mínima para ele. Não respondeu nada e, lógico, que não se exibiu para ele, porque não era isso que Jesus fazia. Jesus não vivia para se exibir para ninguém.
ele fazia o bem, ele caminhava fazendo o bem e não queria nem que dissessem, nem que falassem. O povo saía falando, era a boca do povo, o amor que o povo tinha e a felicidade de receber uma bênção de Jesus é que faziam com que aquele povo contasse para outros. Não era uma exibição. Então Jesus não diz nada, mesmo sabendo que ele ia ser massacrado, que ele ia ser levado de volta para Pilatos, porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. E ele estava preparado, era um espírito elevado, que estava preparado e sabia que esse era o caminho dele, para que a sua evolução maior acontecesse, para que servisse também como um exemplo no mundo de grande amor. Então, a gente ouve isso e pensa, logo depois eles falam da questão dos médios que fazem isso. A gente sabe que tem gente que faz isso. Por aí tudo nós já vimos, muita coisa acontecer, às vezes na televisão, médios que caem, porque são pegos cometendo alguns erros. Ah, mas ele era tão bom, fazia tanta coisa, e aí de repente é pego cometendo um ato terrível. Por que isso? Porque deixou-se levar pelo excesso de vaidade. Vaidade é uma das coisas mais graves que acontecem. Isso que faz com que os homens queiram aparecer, como diz, né? Como se diz por aí. A pessoa quer aparecer, quer fazer, quer mostrar que sabe, quer mostrar que tem um poder qualquer. No início, às vezes, ele fala aqui que no início são médios, às vezes, jovens, que são levados por alguém. Ah, porque eu conheci um médium maravilhoso. Ele sabe, ele lê você assim, olhando. Aí quer levar para todo lugar, para os seus amigos verem. Às vezes a pessoa vai de boa vontade, porque acha que está fazendo um bem, e começa a perceber que aquilo vai lhe fazer. Aquilo é uma vaidade, é uma coisa que vai para um caminho errado e se afasta. Mas tem outros que não, que continuam nesse processo e aí ampliam, às vezes fazem casas enormes com essa intenção de isso cada vez mais aparecer e fazer esses milagres todos. No início até fazem, depois os próprios guias destes médiuns vão se afastando. Então, a gente está falando do médium, mas é para todos nós. Por que nós temos que nos conduzir dessa forma diante dos outros? Pensar que nós temos que ter dignidade igual Jesus teve. Quantas vezes nós somos atingidos por falas agressivas, por situações que a gente quer voar no pescoço da pessoa? O que vai acontecer se a gente fizer isso? A pessoa também vai fazer a mesma coisa. Então nós vamos gerar uma situação terrível, uma situação de grande dor e sofrimento para nós próprios. Às vezes a gente tem que engolir os sapos, como fala, né? Engole os sapos e ainda pega as perninhas e vai enfiando as perninhas na boca, porque é o jeito a gente fazer isso. Mas não é porque é o jeito, é porque é necessário para o nosso desenvolvimento. Porque tudo na vida que nós recebemos, nós temos que pensar por que aconteceu isso. Ah, tem muita pedra no meu caminho. Tá, mas essas pedras estão nos ensinando alguma coisa. Eu não posso sair chutando a pedra, até porque vou quebrar o pé, quebrar o dedo, vou cair. Eu tenho que pensar como transpor aquela pedra se ela for uma situação que eu precise passar. Como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou suportar este momento? Sem atingir o outro, sem fazer com que a minha vaidade floresça, o meu egoísmo floresça. Então,
é a gente lembrar que essas lições são todas essas lições Jesus nos deixou. Está aí em todo momento. A gente lê nas entrelinhas ou às vezes claramente o que ele fala. É uma coisa difícil fazer, não é? Às vezes difícil da gente não responder, mas é o que ele chama aqui de dignidade do silêncio. Quando a gente deve se calar, quando a gente deve falar. Isso não é jamais se humilhar. Nós não devemos nos submeter à humilhação, mas devemos sim pensar nas consequências dos nossos atos. Porque tudo tem consequências, é a lei do retorno, causa e efeito, né? Então, fica essa mensagem para vocês, nesse começo de percurso aí para a Páscoa, esse momento sublime que a gente tem que refletir. Cada momento, cada caminho, o que aconteceu nesse processo, o que Jesus nos disse, deixou para que nós pensássemos, refletíssemos, e o que é bom para a nossa vida, como nós podemos tirar proveito cada vez maior dessas informações para que nós possamos evoluir de uma forma plena com aqueles que estão ao nosso lado e com aqueles que não estão ao nosso lado, estão às vezes muito distantes, lá naqueles lugares de guerra, mas que nós temos um pensamento de amor, de pedindo misericórdia divina sobre cada um. Tá? Isso fica para vocês nessa tarde. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja.